uma exposição é quase um outro trabalho, né? Porque a escolha das obras, a disposição das obras, os diálogos que se estabelecem entre as obras, que são muito obra do curador, não é? E em contato com o artista, evidentemente, mas tudo isso representa criação também, né? O curador é um criador, o artista é um criador e ele cria também quando ele faz uma exposição, porque a exposição ela é a colocação das obras num contexto de diálogo. A exposição é importante nesse sentido, porque ela é sempre uma oportunidade para você refletir sobre os rumos que o trabalho vem tomando e que pode tomar a partir daí. As obras que utilizam, né, a imagem do QR Code são as obras mais recentes. De alguma maneira, elas têm um papel introdutório a essa exposição, ao meu ver, porque o QR Code ele concilia justamente a linguagem visual e a linguagem textual. São frases vindas de expressões romanas e gregas, que remete ao tema da vanitas. Isso, de alguma maneira, prepara o espectador para ler essas obras de outra maneira, né? Quer dizer, elas são uma informação visual, mas aí a gente tem que fazer um esforço para ver o que é que existe atrás dessa informação visual. A espiral é, antes de tudo, um símbolo da vida. E ela surge no trabalho já há bastante tempo e é o movimento que preside todas essas obras. Nesse caso, ela se contrapõe um pouco ao labirinto, que é uma estrutura, digamos assim, mais heterogênea. Ela não tem essa determinação da espiral. Quando a gente pensa num labirinto, a gente pensa num percurso, numa possibilidade de nem encontrar a saída, mas a saída é sempre procurada, não é? Na espiral você não tem muito para onde correr, você segue a espiral cresce infinitamente. No caso dessa obra, os dois elementos eles se contrapõem aí e ao mesmo tempo eles se integram. Um trabalho vai, de alguma maneira, alimentando a sequência de trabalhos que vem depois. E agora uma coisa que está me interessando muito é a cor. Uma das leituras que já se fez sobre o meu trabalho é que ele tem uma questão que são as pulsões de vida e morte. E eu associaria essas pulsões de vida e morte com a cor e com a ausência da cor. É interessante você perceber que você tem aqui duas coisas que se contrapõem, mas ao mesmo tempo elas não são de todo estranhas. Na verdade, todas essas obras elas têm a mesma dimensão, elas utilizam o mesmo elemento. Cada obra tem a mesma quantidade de elementos. Elas são, talvez, um conjunto de peças que se diferenciam dentro dessa estrutura. Mas ela tem uma característica, né, de usar a frente ou o verso dessa peça de quebra-cabeça. A frente é uma superfície lisa, é um pequeno quadrado, e o verso ele tem uma concavidade que eu, em alguns casos, utilizo para realizar um depósito de tinta, ou seja, um procedimento mais pictórico mesmo. Eu gosto muito dessa coisa de poder aprofundar uma ideia, um procedimento, né? Então, assim, o que eu percebo é que a exposição ela reforça um pouco essa coisa recorrente que é trabalhar com o fragmento. As próprias fotografias elas têm essa referência no quadrado, as duas obras que têm os azulejos do adro do convento de São Francisco como tema. Então, quer dizer, eu acho que tem uma coisa que casa muito bem, né? A ideia do vanitas, do esqueleto, das peças, do fragmento, do todo, da construção de uma unidade, né? De um todo.
já houve quem comentasse que a obra emoldurava o vazio. Então, esse vazio ele se associa com uma possibilidade de crescimento dessa estrutura que virtualmente ela pode se expandir ad infinitum. De alguma maneira, eu acredito até que o vazio ele nega um pouco essa obra. É como se ele fosse o ponto de fuga dessa obra. Então, ali, tudo desaparece, tudo perde o sentido. Então, aquele vazio que está ali no centro de cada obra é como se fosse um ponto de sucção, onde tudo começa e onde tudo termina.